Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E hoje estamos chegando aqui no episódio 42 do podcast. Olha, começamos aí quase um ano atrás. E a gente vem sempre trazendo aqui produtores rurais, especialistas do setor, personalidades que estão envolvidas com o agronegócio. E cada um com seu ponto de vista traz ideias, traz problemas, onde discutimos soluções, levamos isso a um outro patamar e tentamos de uma maneira harmoniosa levar isso a você. Você que às vezes aqui está no YouTube acompanhando, ou pode estar também pelo Spotify, pela Apple Podcasts, Amazon, independente aonde você está acompanhando o AgroJovem, saiba que tentamos sempre levar a melhor informação de uma maneira simples e, de certa maneira, provocar também. Por que não? E hoje nós trazemos aqui Cirlei Benetti. Ela que é jornalista, né, apresentadora do Tarobá Rural, CEO do portal Soagro, onde a gente acompanha todas as notícias aqui da região. Seja muito bem-vinda, Cirlei, aqui é o AgroJovem. Tudo bem, Lucas? Muito obrigada pelo seu convite da gente estar aqui conversando um pouquinho hoje sobre paixões, né? Eu digo paixões porque o agro, pelo que percebo, é uma paixão minha e sua também, né? A gente gosta muito disso. Eu sou apaixonada pela comunicação e pelo agronegócio e estou tendo a felicidade de poder fazer a união, né? Casar esses dois assuntos, esses dois segmentos que tanto eu tenho aí hoje representado. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder conversar um pouco mais contigo. E o teu trabalho também, que eu já acompanho há algum tempo, né? Desde o começo aqui dos podcasts, sempre que posso também estou vendo tanto no YouTube quanto ouvindo também nas plataformas. E fico muito feliz que alguém do oeste do estado do Paraná também está levando essa frente, que é algo realmente exponencial e que tem muito ainda para crescer, viu, Lucas? Parabéns aí pelo teu trabalho. Muito obrigado. E nessa frente aí da comunicação no agronegócio, como é importante uma boa comunicação, não, tanto do agronegócio como para o pessoal da cidade, como para o agronegócio entre nós mesmos, melhorar nossa comunicação para ter, né, uma frente muito forte, como a comunicação dentro de uma propriedade rural, para conseguir ter uma harmonia familiar, para conseguir depois realizar uma sucessão familiar. A comunicação, ela é com certeza, ela é muito importante e nós precisamos sempre tentar melhorar, aprender e levar isso adiante. Sirlei, conta um pouquinho para nós. Você hoje tá trabalhando no meio das notícias, mas você não começou ali. Eu sei que o portal ele é um pouco mais recente. Como é que é seu histórico de envolvimento hoje com o agronegócio, para o nosso público te conhecer um pouquinho mais? Vou falar da minha história um pouquinho sim, Lucas, mas eu queria só pegar um gancho você falando da comunicação. É bem legal isso que você está dizendo, porque as pessoas elas precisam aprender a se comunicar, né? Dentro da propriedade, fora da propriedade, qualquer lugar. Tudo começa pela comunicação. E às vezes a gente entende ou acredita que comunicação é aquilo que a gente está falando aqui. E, na verdade, comunicação é aquilo que a outra pessoa entende. Então, às vezes, a gente não utiliza a linguagem certa, a ferramenta certa ou os códigos corretos para falar com determinadas pessoas, determinada idade, determinado segmento. Então, aí que às vezes acontece tal da ruído da comunicação. Então, isso é bastante importante as pessoas se atentarem, né, nas propriedades também, tá? E a gente até pode falar mais sobre Exato. isso no decorrer. O que é óbvio para mim, o que é óbvio para mim às vezes não é óbvio para você. E aí que a gente tem que trabalhar a comunicação. É verdade, e é por isso que a gente tem vindo bastante forte aí, Lucas, nessa questão do combate à desinformação no setor do agronegócio, porque a gente percebeu e tem percebido, né, nesses últimos meses, que a gente está mais ligado no setor do agronegócio, da comunicação diretamente, né, ou pelo menos full time nisso, a gente está percebendo literalmente que coisas que para mim talvez seriam naturais, porque eu venho de uma família do agro, então para mim falar de alguns assuntos, eu falo, é igual andar para frente, né, uma coisa tão simples. Mas a gente percebe que talvez 80% da população não sabe o que é aquilo. Então a gente precisa comunicar. E aí a falha é nossa, dos comunicadores, eu costumo dizer, né? Nós é que precisamos desmistificar, contar, explicar para quem é da cidade, né? Porque a nossa região, o oeste, o estado do Paraná, de modo geral, é extremamente dependente, vive do agronegócio. Então a gente precisa também saber comunicar o que o agro tem feito, né? O agro, até muito tempo atrás, não se preocupava muito com isso, né? Apanhava, era o patinho feio e ficava quieto. Ah, não tenho tempo para isso. Vou trabalhar aqui, vou achar e não queremos saber o que estão pensando de nós. Não é bem assim. Então, eu acho que, na minha opinião aqui, né, são falhas que aconteceram no setor da comunicação e que deixou talvez o agronegócio como o vilão de muitas histórias hoje, de muitas coisas que falam aí, mundo afora, inclusive, né? Então, acho que a gente está melhorando, né? É uma evolução, mas cada vez mais precisamos falar sobre isso, tá?
com certeza. Eu vejo às vezes que quando a gente tenta se comunicar com pessoas de fora, a gente acaba indo nessa visão que você falou. É muito simples para nós, é óbvio. E a gente vai numa linguagem técnica e a pessoa do outro lado acha que nós muitas vezes estamos sendo até arrogante de uma certa maneira, porque para nós falamos de um modo que parece óbvio, né? E na verdade a culpa é nossa, que se ele não entendeu é porque eu não expliquei bem, né? Essa Isso, cansa até de discutir, né? Porque às vezes todo mundo vai no mesma história. Então a gente, aos pouquinhos, acredito que vamos melhorando essa frente, mostrando a importância, principalmente, né? Acho que as pessoas até entendem a importância por causa do alimento, mas não entendem a importância do porquê, como nós fazemos, né? De que maneira trabalhamos e todas essas frentes. As pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Hoje mesmo estava fazendo um bate-papo com algumas mulheres no Sindicato Rural Patronal de Cascavel, falando sobre comunicação e falando sobre um pouco da minha história. E aí elas não sabiam que eu sou do agronegócio desde que eu nasci, né? 39 anos que eu sou do agro, eu falo para elas. Mas como 39 anos do agro? É que eu nasci, eu sou de uma família que é do setor, né? Que é da área rural, é da roça, né? Inclusive é de Palotina, minha família, né? Sou nascida, sou palotinense, com muito orgulho. Minha família vive até hoje em Palotina, temos propriedade rural, né? Grãos e também aves, né? E eu saí de Palotina para vir estudar em Cascavel, quando eu tinha 16 para 17 anos, fazer comunicação, jornalismo, e eu nunca mais voltei para morar em Palotina, mas toda a minha raiz, toda a minha essência está em Palotina e para lá eu vou sempre que posso, né? Até porque tenho meus familiares lá. Então essa paixão pelo agronegócio não é algo que é de agora, porque tá bonito, né? Tá na moda falar do agronegócio, então todo mundo quer agora, né? Uma vez era peão, era um negócio assim, era pejorativo, né? Falar que era do agronegócio, que era da roça, não era agro também que se falava, né? Era da roça, era do mato, era do sítio. Agora não, agora é fazenda, agora é pecuarista, agora é né? Enfim, agora mudou a linguagem, né? E agora tá chique, né? Mas tá tudo Agroboy, agroepop, né? isso mesmo. Então agora as pessoas não conseguem fazer essa ligação, né, do porquê que a gente está no agro agora. Fala, não é agora. Eu já estou no agro há bastante tempo. Então formei em jornalismo, depois entrei trabalhar em televisão, né, como você mesmo disse, na TV Tarobá. TV Tarobá entrei como repórter lá em 2005. Fiz diversas funções, né, enfim, todas as funções possíveis dentro de uma emissora de TV eu passei, né. E até um tempo atrás também estive durante 7 anos na gestão de jornalismo de toda a emissora, né, do Grupo Tarobá, aqui na região oeste, sudoeste e noroeste do estado do Paraná. Mas o Tarobá Rural é um programa que eu também já faço e apresento há 9 anos. E aí sempre eu ficava com aquela pontinha assim, poxa, gosto tanto desse assunto agronegócio, mas eu tinha todo um departamento de jornalismo com mais de 40 pessoas que eu precisava coordenar, que eu precisava também fazer a gestão. Então, o que eu menos conseguia fazer era me dedicar ao agronegócio, mas era o que eu mais gostava. Então, aquilo foi me incomodando, né, um tempo atrás, e tanto que eu decidi, então, pedir demissão em janeiro do ano passado, né, pedir demissão daquela função de CLT, né, aquela função de ser gestora de jornalismo de uma grande emissora de comunicação, para me dedicar exclusivamente ao setor do agronegócio, porque eu via também essa necessidade dessa comunicação mais assertiva, né, para o agro. E aí eu sigo à frente do Tarobá Rural, a emissora me permitiu estar à frente do programa, e aí eu montei o portal de notícias, né, exclusivo do agronegócio, que é hoje o souagro.net. Então eu me dedico hoje full time às notícias no que diz respeito ao setor do agronegócio. Isso é um resumo de um pouquinho da minha história aí no setor do agro. Que bacana. E você hoje nessa frente toda seja como repórter lá do Tarobá Rural e até apresentadora depois, e agora na frente aí do Portal Suagro, você acaba conversando com muito produtor rural também, não é, Shirley? Sim, a gente conversa todos os dias, porque nós temos mais de 10 grupos de WhatsApp, onde a gente cria e ali tem os produtores rurais que vêm através do portal Sou Agro. Também tem aqueles contatos que vêm através do programa, né, do Tarobá Rural. Então, assim, é todo dia, e eu gosto muito disso, sabe? Me chamam no particular, ali no WhatsApp, eu todo domingo no programa eu dou meu telefone, quem acessa o meu Instagram tá lá em cima já no meu na minha chamada principal, fale comigo, meu telefone, eu gosto desse contato com o produtor rural. Porque assim, quando eu encontro, né, às vezes eu tô almoçando, tô num lugar, tô passando, e aí vem o pessoal, eu vejo você, eu acompanho teu trabalho.
A primeira pergunta eu falo, poxa, que legal, que bom. A segunda é, como é que tá lá na propriedade? O que tá acontecendo lá? Como é que tá a cigarrinha? Como é que tá o porco? Como é que tá a vaca? Eu gosto de saber isso, né? Eu gosto porque, assim, além de a gente, de a pessoa se sentir pertencida ao nosso trabalho também, e eu, né, com eles, a gente consegue mapear como é que está a situação do agro, para a gente produzir notícias cada vez mais assertivas, cada vez melhores, cada vez mais relevantes para esse público. Porque não é sobre, volto a dizer aqui, comunicação, né? Não é sobre o que eu quero falar. Né? Não é sobre o que eu abro o microfone lá na TV, ligo a câmera e começo a falar. Não é sobre o que a gente escreve aqui no portal Sou Agro. É sobre aquilo que faz sentido para as pessoas que vão receber essa informação. Então eu preciso estar em contato com eles, eu preciso conversar com eles. Então eu gosto muito, converso muito com eles e amo falar com pessoas. Não, e é bacana esse contato com o produtor rural, que na maioria das vezes são pessoas de família humilde, né? Humilde, não digo assim de pobres necessariamente, mas é uma simplicidade na conversa, no jeito de entender as coisas, de buscar até aprender, mesmo quando ele sabe que ele sabe, né? Muita coisa você vai conversar com ele, ele sabe, mas assim, ele te escuta, porque vai que alguma coisa ali ele pode aprender com o processo, né? Ele pode aprender de novo. Você sabe, Lucas, que isso que você está me dizendo é uma coisa muito pertinente que eu também não tinha noção disso. Porque, volto a dizer, para nós, falar de agronegócio é meio que igual andar para frente, né? A gente não tem muito, né? É o nosso mundo, é o mundo também que eu vivo, da minha família e tudo mais, você também aí com o produtor rural. Mas aí, quando eu fui constituir minha equipe de jornalistas para trabalhar aqui no Portal Sou Agro, eu busquei pessoas profissionais que tivessem alguma identidade com o agro, mas que também estão na área da comunicação. Logicamente, não encontrei. Então, o que eu precisei fazer? Pegar profissionais da comunicação e eu estou, digamos assim, treinando eles, né? Preparando eles. Eles estão no dia a dia pegando, né? Esse linguajar do agro, né? E é unânime, são 3 profissionais que estão comigo hoje, e é unânime eles pegarem esse gosto pelo produtor rural, pela família rural, exatamente por essa simplicidade. Porque o mundo da comunicação também urbana é muito diferente. E aí, quando a gente vai para a área rural, geralmente eles dizem, eu quero ir com você, vou gravar. Eu fui aí esses dias em Maripá, mostrar aquela realidade daquelas famílias que tiveram aquela dificuldade por conta da tempestade. Estive em Palotina também mostrando algumas outras situações, algumas outras propriedades, enfim, de sucessão, inclusive no agronegócio. E quando eu vou para gravar, pelo menos 1 ou 2 falam, eu quero ir junto, eu quero ir, eu quero ver como é, entendeu? Então, eles gostam, eles voltam apaixonados. Então, isso que você está dizendo fez sentido agora eu estar colocando aqui essa informação, porque a gente vê a informação que vem de quem não é do agro, né? Como é apaixonante, como é gostoso. São pessoas simples, porém comunicativas e que têm muito a nos ensinar. Isso é apaixonante, é muito bom. Exatamente. Eu digo por hoje, né? Hoje eu estive conversando com 4 produtores rurais diferentes, né? De manhã eu conversei com uma produtora, ela é agricultora em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Conversei online com ela, né? A gente sempre fala de gestão, para quem nos escuta aqui sabe que eu trabalho com gestão financeira de propriedade rural, com ferramenta digital, suporte, assessoria, e ela já usava um sistema e veio conversar comigo. Só que é o seguinte, ela veio para olhar um sistema de gestão, correto? É isso eu tenho. Só que eu comecei a falar com ela só de negócio. Negócio, jeito de olhar o negócio, olhar o patrimônio, rentabilidade. No final da reunião durou 2 horas. Por 15 minutos ela olhou o sistema. Tava dentro. Por quê? Porque ela gosta da conversa. É tão legal e outra, ela toca a propriedade a vida inteira dela. Ela sabe muito mais do que eu. Eu só faço pergunta. Eu acho que o podcast traz essa experiência, sabe? Porque eu vou conversar com o produtor, eu fico fazendo pergunta. Chega uma hora que ela não sabe responder. Eu falo, então, aqui eu tenho no sistema aqui que faz isso. Ó. Aí, então, eu fico fazendo pergunta e ela vai responder, ela gosta daquela conversa. À tarde, eu conversei com 3 produtores. Um de pecuária de corte na região de Xanxerê, também fiz online. E depois veio 2 presencial no escritório. Um de gado de corte também, acabou fechando com a gente. E no final, das 4 até as 17h20, eu tava no escritório hoje, conversando com um produtor que ele é muito inteligente. E eu fico fazendo pergunta porque no final do dia eu aprendo e nós vamos vendo até onde ele vai, né? E a gente fica, cara, pensa no aprendizado. Nem parecia que eu tava trabalhando hoje. Porque, como eu trabalho com isso, quanto mais eu aprendo com eles, mais eu sei para conversar com próximos, né? Para vir conversar com você, né?
É o que eu falo com a minha equipe aqui. Eu falo, se me deixasse, eu vivia na roça, eu vivia no campo, né? Maneira de dizer. Na roça eu falo porque eu digo, às vezes eu falo pra ele, gente, hoje me deixa que eu vou pra roça. Quer dizer, eu vou pro sítio, né? Vou sair da cidade, vou gravar, vou fazer. Gente, se eu pudesse, eu fazia só isso. Mas não dá, né? Tem aqui os administrativos, tem um monte de coisa que a gente tem que resolver também. Mas é o dia mais feliz. Adoro estar em contato com as pessoas, sem contar nos cenários maravilhosos, né? Ah, ir pro campo é tudo de bom. Aí, ou de manhã cedinho ou no final da tarde, nossa. Você vai ver É, aquele pôr do sol maravilhoso. Eu na sou apaixonada. Pôr do sol e nascer do sol, eu sou apaixonada. lavoura, é outro nível, né? E Cirlei, vamos lá. Você vem conversando com bastante produtores aqui. O que você tem de visão hoje? Porque ó, nós estamos no 2022, século 21 aí. A gente vê show rural, vê agri-show, vê muita coisa. Você acompanha as feiras, você tá lá. A gente vê nível de tecnologia com máquinas, sistema, sensores para cá, agora tem os drones. Eu não olho para o produtor rural e eu falo assim, gente, tá, mas para que lado nós vai? Né? Porque no final do dia é tudo, eu acho tudo bacana, eu acho importante para o crescimento do agronegócio, mas tudo tem custo e tudo, no final do dia, o produtor tem que viver, ele tem que pagar as contas dele. Nem todos têm esse arsenal para trabalhar, né? Mas ele tem um negócio de lá, sendo grande ou pequeno, ele tem que estar em cima ali para ver se o negócio viabiliza. E outra, com saindo tanta tecnologia, alguma coisa ele vai ter que uma vez ou outra aderir. Como que você vê o produtor rural hoje, quando a gente pensa nessa mudança tecnológica que vem acontecendo? Porque como você falou lá no começo, eu também, quando eu morava no sítio, era o seguinte: você vai estudar, porque senão vai ter que trabalhar na roça, e se trabalhar na roça não vai ganhar dinheiro. Essa era a visão que nós tínhamos. E a gente sempre foi nessa visão de estudar para não ter que ficar na roça, porque na roça, sabe como é? Só, né? Tem que trabalhar com trator, tem que ficar fazendo, vai carpir, sabe como é que é? Essa visão que a gente tinha. Hoje não. Grande ou pequeno é uma empresa. Só que nós temos produtores que estão tocando a propriedade há muito mais tempo. Tem produtores que estão realizando a sucessão familiar, não é de um dia para o outro, é um processo. Temos produtores jovens tocando a propriedade que já assumiram. A sua visão hoje, o que está acontecendo? Qual que é a perspectiva aí, pensando em 5, 10 anos dessas propriedades rurais? Porque nós vivemos um momento onde, beleza, tem toda essa tecnologia para trabalhar, mas do outro lado nós temos o negócio para continuar, que com os seus custos subindo, nós temos o juro que o produtor rural brasileiro ele sempre utilizou custeio agrícola, investimento, sempre teve subsídios bancários, não temos mais, juros aumentando. Temos mudanças em tributação acontecendo. Pensando aqui, vamos por etapa. O que você acha? A gente começar no oeste do Paraná. Você que conversa com esse produtor, você vê essa mudança acontecendo na prática ou te preocupa? Porque às vezes eu converso com produtores e eu fico preocupado. Não é todos, mas eu fico preocupado, né? Como é que é a sua visão hoje, no seu nível de observação, não tem certo ou errado, mas o que você está percebendo que está acontecendo hoje? Porque o tempo não para e daqui 10 anos alguma coisa vai acontecer. E a gente precisa entender antes para ajudar quem está na lida hoje. Como é que é a sua visão? Lucas, o que você falou ali é bem importante, uma frase. Não tem certo e não tem errado. Existe quem está buscando tecnologia, está buscando transformar a propriedade numa empresa, e eu acredito que essas pessoas, ou esses empresários do campo agora, eles terão numa velocidade maior um sucesso maior. É o que eu acredito, tá? Não quer dizer que aqueles que talvez ainda vão resistir um pouco mais e não fazer isso também não terão sucesso. Para eles pode ser que está tudo bem, vão se tornar ali, né? Vão se estagnar talvez e está tudo bem, né? Porque realmente a gente está fazendo, na minha visão, nós estamos numa grande virada de chave, né? A minha geração, que é a mesma da sua, né? Nós estamos aí na casa dos 30, né? Quase 40, né? Então, essa é a geração da virada de chave, né? Você falou uma coisa bem importante. No meu tempo, inclusive, estava se começando as faculdades de agronomia, né? Quando eu, lá em 2001, que eu entrei na faculdade, tinham ali já algumas, enfim, mas não era tão comum, tão popular. Por quê? Fazer agronomia, se manter na propriedade rural, ficar no campo, era uma coisa muito difícil. Não dava dinheiro, não era assim uma coisa tão. Não era uma coisa legal, né? Vamos supor. As pessoas queriam fazer faculdade, quem ia fazer faculdade já sabia que, tipo, dificilmente ia voltar.
Ia para a cidade, ia construir uma outra carreira, ia fazer outra coisa, entendeu? Depois, logo assim, 5, 6 anos depois, ali pelo começo de, né, enfim, uma década depois, aí começou a virar a chave. Começou os produtores a investirem nos filhos para que eles pudessem voltar, porque o agro começou, digamos, a se despontar de uma maneira exponencial no Brasil. Claro que a gente teve vários problemas econômicos no nosso país, onde o agro segurou as pontas. A gente viu isso aí nos últimos 5 anos, o que o setor do agronegócio está segurando, né, alavancando e sustentando a economia do país. Isso é fato, a gente não pode negar isso, né? Então, a gente vê que o agronegócio tornou um baita de um negócio, né? Claro, nem por isso é mais fácil, né? Todas as dificuldades, custo de produção, o que sobe. O supermercado, para nós aqui da cidade, aumenta, mas para o produtor rural também. O mesmo mercado que eu vou, ele vai, entendeu? Então, tá caro para todo mundo. Ah, ele consegue abater lá, talvez, pela carne, o frango, enfim, que ele consegue lá resolver na propriedade dele. Então, mas eles têm uma série de outras coisas que ele também vem comprar e é tudo igual a gente. Então, eles também sentem óleo diesel, custo de energia elétrica, enfim, produção. É estrondoso tudo isso que está acontecendo. Então, é uma grande virada. E o que é o lado bom? Esses jovens, né, que agora estão fazendo faculdade, estão voltando para o campo, assim como você, né, Lucas, estão vindo com uma outra mentalidade. Já não é mais o pensamento dos nossos pais, né? Então eles já vêm tecnificados, precisa. As propriedades que não se tecnificarem, na minha visão, elas estão fadadas ao fracasso, né? Elas precisam, né? Os produtores rurais, aí se ou os pais ou os filhos, não sei, ou contratação de consultorias, né? Precisam ver a propriedade como um negócio, uma empresa. Isso é muito sério. Porque a margem de lucro, e você sabe melhor do que eu disso, né, Lucas, está cada dia menor em todos os lugares. Assim é com o meu salário, assim é com o seu. E na propriedade rural não é diferente. Então, se ele não cuidar daquele litro de óleo diesel, se ele não cuidar daquele parafuso, se ele não cuidar daquele planificar, colocar tudo certinho, no fim de cada 6 meses, fala, não é no fim do mês, que o produtor rural geralmente é a safra, né? Então, a cada 6 meses, quando ele vai fazer ali o seu cálculo, e ele vai ver que todo aquele suor, todo aquele trabalho pode ter sido, não digo em vão, mas que o lucro foi pequeno. Então ele precisa realmente estar muito à frente, muito antenado, busca de tecnologia, de informação e de cada vez mais na ponta do lápis, ou aí agora, ponta do lápis é um jargão antigo, né? Porque agora tudo é computadorizado, né? Através de sistemas. Então eu acredito nisso, que aqueles produtores rurais que ainda insistirem em não se tecnificarem, eles terão um pouco mais de dificuldade ou eles vão se manter estagnados. Ou o vizinho vai vir e vai engolir ele, tá? Isso pode acontecer também. Realmente a gente foi para Que acontece, né? O vizinho do lado, ele tá se profissionalizando. Automaticamente, ele começa a enxergar coisas que quem não profissionalizou não vê. Aí o custo de produção de um vai trabalhando, automaticamente produtividade aumentando. E dentro da porteira, muitos produtores são bons. Mas fora da porteira, como um empresário, ele talvez não tenha ainda tanta habilidade para trabalhar os negócios, né? Porque e ali o outro vai fazendo caixa, vai fazendo margem, vai fazendo melhores negócios, compra melhor, vende melhor, consegue trabalhar a sua margem, consegue trabalhar melhor questões de juros, questões tributárias, consegue envolver os filhos, né? E esse cara que foi profissionalizando, automaticamente ele seduz o filho para querer participar mais, né? Porque tem uma coisa vamos lá, eu tenho um negócio que é fácil de nós conversar com ele, porque nós abrimos. Pode ser um caderno, pode ser uma planilha, pode ser um sistema, não estou falando. Nós começamos a olhar aqui, nós entendemos o que está acontecendo. No final do dia, nós se entende. E quando não tem nada? Como é que eu explico para todo mundo ali que nem está às vezes envolvido no processo, saiu para estudar, voltou, o que está acontecendo? Muito bom essa sua explanação, e daí eu avanço. Eu avanço. Porque pensa comigo, nós temos produtores tecnificando, mas nós temos um Paraná muito produtivo, um Paraná que ele é um celeiro das cooperativas, das grandes cooperativas. Nós temos um Paraná com produtores rurais diversificados, com aves, com suínos, com peixe agora, é um gado de leite, tem a pecuária, tem a agricultura, né, que é o carro-chefe. Então, eu acredito muito que essa diversificação, esse cooperativismo agregou muito ao nosso Paraná nos últimos anos. A sua visão, como essa diversificação ajudou esses produtores? Você que é filha de produtor que é diversificado, né? Então, o que isso agregou aos produtores rurais? Porque a gente sai na rua, Shirley,
muitas vezes, e assim, eu digo que é cultural, não é porque o produtor ele é necessariamente nesse sentido. A gente sempre escuta, né? Isso não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, tá sempre difícil. Mas essa diversificação é o que salvou muitas pequenas propriedades rurais, né? Qual que é a sua, como que você vê essa dinâmica hoje? Porque a gente é beneficiado demais como Estado por causa desse cooperativismo e essa diversificação. Isso é uma necessidade, não tem volta. E aí eu volto a vir aqui com o histórico, né? No meu tempo, quando eu morava em Palotina, por exemplo, a maioria das propriedades era única, era grãos, não existia uma industrialização na nossa região. E aí logo começou, né? Quando eu saí, inclusive, começou essas construções aí do próprio a cooperativa que tem na cidade, enfim, outras cooperativas da região. E aí começou as indústrias. E aí foi o grande boom. Porque convenhamos, no estado do Paraná, que é fortíssimo o setor de cooperativas, que é uma identidade do estado do Paraná, diferente, muito diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que não tem DNA de cooperativismo. Paraná e Santa Catarina tem bastante DNA de cooperativas. Outras cidades já subindo, Mato Grosso, por exemplo, e norte e nordeste do país já é também diferente. Não é que não existem cooperativas, mas não é tão forte quanto no estado do Paraná. Então, aqui nós somos, digamos assim, então, PhD já nessa questão de fazer cooperativismo. Você ter uma diversificação na propriedade que é pequena, quer dizer, não é pequena, eu falo uma área menor, né? Porque hoje em dia não existe pequena propriedade mais, sabe? É uma propriedade com um alqueire, o cara consegue fazer um monte de coisa em cima, entendeu? Se ele vir na diversificação, um alqueire de horta, por exemplo, o cara consegue ter um faturamento muito bom, né? Um açude, peixe, enfim, depende da identidade da característica daquela área que ele tem, né? Então ele pode fazer diversas coisas, depende muito da região onde ele está, enfim, daquela cultura. Mas a diversificação no oeste do estado do Paraná foi uma necessidade na minha visão, porque não tem como você abrir, vai plantar mais aonde aqui? Vai plantar no prédio? Não tem, as nossas áreas, elas já estão mecanizadas. Não tem, as reservas legais já estão todas certas, não tem mais o que fazer, derrubar mata, né? Enfim, no sentido legal, né? É diferente do norte do país, é diferente de regiões onde você ainda tem essa possibilidade de abrir novas frentes para você ter mais plantio de soja, milho e trigo, por exemplo. Aqui não, aqui ou você produz mais na mesma área ou você vai estagnar, não tem o que fazer, né? E outra, né? Os riscos de você ter uma cultura só. Eu sei quanto a minha família já perdeu com desastres, né? Temporais, granizo, plantações inteiras que perdi, acabou, meu amigo. Não tinha o que fazer. Agora, um produtor rural, a gente sabe aí, 3 safras perdidas, né? Passadas. A gente teve geada, seca, geada o ano passado, seca desastrosa no começo desse ano, todo o sul do Brasil. Quem só dependem de grãos, o que acontece? Graças a Deus que no estado do Paraná, Santa Catarina, enfim, a gente tem muitos produtores que tem lá o suíno, que tem o porco, que tem o peixe, que salva a lavoura, literalmente, salva o salário, salva a família. Se não for assim, raramente você vai ter um sinistro, né? Digamos, a chance é menor, né? De você ter um prejuízo num aviário, num peixe, né? Pode acontecer um acidente aquele? Pode, mas com todo mundo não. O que uma seca já proporciona, o que um vendaval já proporciona, né? Algo mais coletivo. Então, eu sou extremamente favorável ao setor de cooperativa, né? Ao cooperativismo, principalmente nessa nossa região. Eu fui para a AgriShow recentemente, também estive na Show Safra, AgriShow que é em Ribeirão Preto, Show Safra em Lucas do Rio Verde. São feiras, são feiras que têm uma característica e mostram muito isso aí que você está me perguntando, em regiões onde não se tem muitas cooperativas. Lá, digamos, Mato Grosso, por exemplo, quem conhece, o pessoal conhece muito Mato Grosso, não é tão diversificada as lavouras, as propriedades como são aqui, né? Porque eles têm a chance de frustração de safra lá é menor, porque, né, eles já têm uma estações muito definidas, ou é seca ou é chuva. Agora, o sul do Brasil, a gente tinha estações definidas, agora não se tem mais. Agora ninguém mais sabe o que vai acontecer. O ano passado, nessa época, a gente estava numa pior seca da história. Agora, esse ano, graças a Deus, está chovendo. Né? Então, você veja, a gente não consegue mais fazer essa métrica no sul do Brasil. Então, por mais uma coisa que a gente diz que o produtor rural tem que estar tecnificado e tem que estar cooperado. Essa é a minha visão sobre essa questão. E é importante, né, manter essa cultura do cooperativismo, porque é o seguinte, pensa comigo. O pai sempre reclamou da cooperativa, é o que eu, de maneira geral, eu escutava por aí. Aí chegou o filho lá, ele quer fazer um negócio diferente. Aí ele olha e falou assim, vou
vamos organizar, mas assim, a cooperativa o pai sempre falou que não era bom negócio. Eu escuto isso, eu tenho próximo a mim isso aí, tá? Eu não vou citar quem é, mas vai ouvir, essa pessoa escuta, sabe quem é. É, tá, cooperativa, passo longe. Aí você pensa o seguinte, nós temos hoje, a cooperativa ela presta assistência técnica, ela trabalha com a questão da diversificação, como a gente já comentou aqui, a cooperativa vende insumos para o produtor, e os filhos estão chegando e falando assim, beleza, mas eu consigo comprar pela internet, mais barato, o cara da internet não tem o custo do agrônomo, eu fiz agronomia, eu já não preciso mais da assistência técnica, nós estamos começando a ter esse afastamento, né? Aí que eu pergunto essa questão do cooperativismo, né? Como a gente precisa dar uma valorizada nisso, porque é na diversificação que está o maior carro-chefe hoje na cooperativa. E o jovem muitas vezes não percebe. Final da tarde agora estava conversando aí com o produtor e ele foi um do que não é muito fã de cooperativa. E na época ofereceram para ele fazer aviários, né? Ele não quis, porque achou que não dava dinheiro e tudo mais. Eu até entendo a questão, né? Se a margem é apertada, se você não fizer uma gestão muito boa, você não vai ganhar dinheiro mesmo. Você tá certinho. Né? Tem produtor que ganha, tem produtor que não ganha. Qual que é a diferença? Né? A diferença é receita, despesa. Seguinte, se você tiver receita boa e despesa muito alta, vai te sobrar pouco. Custo baixo, não ter muita dívida, vai estar certo, né? Claro, cada detalhe, cada negócio tem uma particularidade. E eu falei para ele o seguinte: sabe qual que é a vantagem da avicultura de corte? Cada 60 dias você tem dinheiro entrando em caixa. Então é o seguinte: se você tiver uma frustração de safra, daqui 60 dias você tem dinheiro entrando aí. Se você tiver uma parcela para pagar de uma máquina agrícola, cada 60 dias você tem um dinheirinho bom entrando ali assim para você subsidiar. Você não é obrigado a vender soja. Você não é obrigado a vender grão. Você tem uma alternativa. A margem não é boa, mas você tá girando dinheiro. E Claro, beleza. tem o payback, né? Tudo é normal, vai ter o tempo do Tem custo do o investimento e tempo. retorno. É, Mas só que isso aí salvou muita gente nessa seca que a gente teve na região oeste do Paraná, enfim, no sul do Brasil. A gente sabe que isso aí salvou muita gente mesmo, hein, Lucas? exato, e a família vivendo lá, você não precisa, né? Então, esse dinheiro que vem direto e com frequência, vamos pegar o suinocultura, uma UPL, toda semana tem entrando dinheiro, suinocultura, pelo menos cada 60 dias é uma alternativa, né? Cada cultura tem seu ciclo, o peixe tem lá os 9 meses, mas tem um ciclo, tem uma alternativa a mais de injeção, injetar dinheiro no fluxo de caixa. Por quê? Muitos produtores que eu ando encontrando aqui, principalmente olhando o número junto com eles, o problema deles, Sirlei, acredita que não era nem lucro, eles ganham dinheiro. Por mais que dá uma safra ruim, a outra compensa. O problema deles era organizar um fluxo de caixa na linha do tempo. Tá? Por quê? Porque descasava os pagamentos com. Ele não queria vender grão naquele momento, depois ia vender para pagar a parcela, e daí vendia no momento errado, ele deixava muito dinheiro na mesa. Não é que ele perdia dinheiro, ele deixava muito dinheiro na mesa. Então, é uma realidade que a diversificação vem ajudando muito produtores rurais e para você que é jovem, a vantagem do cooperativismo tá aí. Tá? Sirlei, agora vamos sair do Paraná. Paraná, cara, nós estamos muito bem aqui. Paraná tem grandes cooperativas trabalhando, né? Vamos pegar desde Guarapuava, lá tem uma agrária, aqui em Palotina tem uma Cevale, na Medianeira tem uma LAR, temos outro, né? Copacol, Cafelândia, a gente pode citar aqui Copavel, e aí a gente vai longe. Primato agora também muito forte. Não, nós estamos, ó, e tá todo mundo bem. Exato. Agora, beleza, diversificação, produtores pequenos aqui estão se saindo muito bem, os grandes, claro, grãos, sempre trabalhando muito bem essa frente. Agora, como nós começamos a sair do país, nós temos algumas realidades distintas. Né? Para quem acompanha o AgroJovem aqui, no último episódio, eu conversei com dois rapazes, que é o Laerte de Minas e o Caio lá do Ceará. E esses tempos atrás conversei com a Márcia, que está lá no Mato Grosso também. Mato Grosso é uma frente muito forte, você citou aí muito bem. Chove num período, não chove no outro, dá para você ter uma noção do que vai acontecer. E o outro lado, que nós temos um agronegócio familiar também muito forte acontecendo, que são pequenos produtores, onde o cooperativismo não é tão forte. Não sei se você anda acompanhando essa questão. Temos a questão do café, nós temos depois a questão mais do Nordeste, que também tenta produzir. Eles produzem lá, só que é numa dinâmica diferente, com uma falta de água, né? Para quem acompanha um pouco mais aí também o AgroJovem, esse dia conversamos com o pessoal que produz lá na Paraíba. Produz com pouca água. Mas produz, está fazendo um negócio rodar, sustentando as suas famílias. Essa visão. Quando a gente separa esses dois, do Paraná para cima, nós separamos em dois, olha assim. O que você acha que pode acontecer? Porque nós temos um potencial muito grande,
pensando em norte lá, áreas novas. Nós temos oportunidades diferentes nessa região que eu não vou dizer mais fraca, mas eu vou dizer diferente, né? Um clima diferente, uma falta de água muito grande, um relevo diferente quando a gente vai para Minas, que são ali que está o pequeno produtor também, sabe? A gente olha para o Mato Grosso, são produtores maiores, né? Goiás ali são produtores médios a grandes, mas quando a gente vai para esse cantinho aqui assim, que são a agricultura familiar, que não é como a nossa aqui no Paraná, mas que tá ali tentando, tá na luta, tá na batela, né? Como que você vê esses produtores aí daqui para frente? Porque eles estão ali forte, firme e forte como todos os outros aqui na região, mas ali é outra dinâmica. Ah, Lucas, eu vejo que o Brasil é sensacional. Nós temos tudo aqui que planta dá, né? Isso a gente já escuta, até tem músicas e poetas que falam isso. Vai só saber qual é o lugar exato que você vai poder plantar e qual o período. Correto também, mas se você souber essas duas questões, você também vai colher, né? Não adianta plantar caju aqui no sul do Brasil, que possivelmente em grande escala você não vai ter sucesso. Já em outros lugares, né, isso acontece. Então, eu acho assim, a tecnificação, né? É você ter a tecnologia. Quando é que você ia imaginar que ia plantar soja no cerrado, né? Trigo no cerrado, gente. Trigo é uma vocação do sul do Brasil, né? O Paraná, forte nisso, Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem estados do Nordeste, no cerrado, enfim, plantando trigo e sendo campeões de produção. Quando é que a gente imagina trigo? O que vem na minha cabeça? No meu tempo lá de moleca que eu morava em Palotina, trigo é de frio, né? Aí você vai plantar trigo no calor, mas você veja que quando eu falo tecnologia, não é só tecnologia de máquinas, é tecnologia de novas sementes, de estudos, é gente o tempo todo pensando em produtos novos para trazer mais qualidade, para trazer mais potencial genético. É uma coisa fantástica. Então eu vejo assim, o Brasil só vai crescer nessa área do setor do agronegócio. Quando você me pede sobre a questão de cooperativismo, mais em outras regiões do país, eu vejo que também não tem volta. Talvez eles estejam numa realidade que nós estávamos aqui há 10, 15 anos atrás, 20 talvez, onde ainda a gente estava muito sim, soja, milho, trigo. Era tudo muito definido. Soja, milho, trigo. Soja, milho, trigo. Até o trigo agora aqui na nossa região oeste quase não se planta mais, né? Mas no meu passado se plantava, era bem normal, quase não se plantava milho nessa safrinha, né? Ou na segunda safra, era o trigo. Era uma grande cultura que se tinha aqui na região. Então, nesses outros lugares que você fala, onde ainda são pequenas propriedades e a questão do agronegócio, ainda o cooperativismo está vindo, está surgindo, está nascendo. Eles estão criando as novas cooperativas para poder exatamente vir a diversificação, porque eu acho que eles já entenderam que é um caminho sem volta. Então, na minha visão, ou você tem uma agricultura de grande escala, que aí você, digamos assim, não depende da cooperativa, você vai negociar direto com a multinacional, você vai comprar e vender lá, aí é outro nível, né? Mas aí eu estou falando de grandes propriedades, né? Ou você vai ter que vir para uma cooperativa, você vai ter que se associar, você vai ter que fazer união, você não tem outra forma, no meu entendimento, para poder diversificar. Porque o que adianta também você poder diversificar muito na sua propriedade, mas você não conseguir industrializar? E aí é que vem a cooperativa, né? Que ela vem para poder fazer essa união dos produtores e gerar na indústria, né? Agregar valor a esse produto deles na indústria. Então eu também acho que é um caminho sem volta e o Brasil vai conseguir produzir muito mais alimentos a partir dessa união desses produtores junto com as cooperativas. Não acredito que no sul do Brasil isso ainda vai acontecer, porque acho que já saturou, né? Aqui acho que para nós, no sentido de número de cooperativas e tal, já saturou, as que já estão aí já começando, inclusive, uma briga, né? Mas tem muito campo ainda, né? Tanto que as cooperativas não são boas nem nada e já estão expandindo, né? A gente sabe que as cooperativas aqui do oeste do Paraná já não são mais do oeste do Paraná. Já estão no sul, já estão indo para Mato Grosso do Sul, já estão indo para Minas, Goiás, então estão subindo. É isso. Barreiras na Bahia, aquela região ali, Mato Piba, o que é aquela região que ninguém, não era cerrado, vivia em mato, e aí depois começou gado, agora está tudo aberto, agora é uma das regiões mais produtoras, se não a mais produtora, né, a maior produtora do país, no sentido de grãos. Então é isso, e isso faz muito, hein? 10 anos, talvez para cá, 15 anos, que muitas pessoas do sul do Brasil, aí da região de Palotina, que a gente sabe, que foram desbravar
essa região ali de Tocantins, oeste da Bahia, né? Toda aquela região que hoje. Não, são grandes lá, né? É outro nível de dimensão. E as cooperativas, te digo mais, cooperativas nossas aqui estão indo pro Paraguai já. Então, né? Estão crescendo, estão investindo, né? Não sei até que ponto eles levam essa diversificação junto, né? Estão levando unidades, questão de grãos, tudo mais. Eu acho que é importante. Eu não sei até que ponto eles vão diversificar longe da base, mas é oportunidade também, né? Sueli, Ponto só que eu queria colocar também, Lucas, a importância para nós aqui das cooperativas fazerem isso, porque no ano passado, quando a gente teve a grande frustração de safra de milho, por exemplo, as cooperativas do oeste do Paraná, que são fortes na industrialização, aquelas que aqui têm ramificações no Paraguai, sofreram menos, porque várias regiões mais ao extremo lá do Paraguai não tiveram uma seca tão forte quanto nós tivemos, a produção foi um pouco melhor de milho e eles trouxeram esse milho para cá para abastecer o nosso mercado, fizeram a importação. Então você veja como que dentro da própria empresa, né, trâmites de menos burocráticos, né, conseguiram fazer e abasteceram aqui. Assim como se acontecer o contrário, se eles tiverem uma frustração no Paraguai e porventura nós não, isso vai acontecer. Mato Grosso, né? A gente sabe que Cevale trouxe milho lá do Mato Grosso, outras cooperativas trouxeram para abastecer o nosso mercado local aqui. Então, acho que isso é inteligência, né? As cooperativas estão certíssimas em fazer isso e quem ganha é todos. claro, com certeza. Ela tem que buscar, porque ela tem que alimentar frango, tem que alimentar suíno, tem que alimentar peixe, ela não pode faltar. E eu digo mais, olha a geração de emprego que isso está acontecendo. Porque beleza, olha os frigoríficos, olha o tanto de gente que trabalha lá. Cooperativa aqui, a própria Cevale, por exemplo, vai construindo uma esmagadora de grão. A gente exporta commodity lá para fora, mas se a gente esmagar aqui dentro e exportar farelo, exportar óleo, a gente gera emprego. Só que aí, né? Você pensa, não é mais viável? Ah, mas o chinês quer comprar grão. Beleza, diminui a. Vamos tentar gerar emprego de alguma maneira? Outra frente que eu vejo, né? Se nós temos a questão tributária, quando você exporta não tem a tributação, quando você usa aqui dentro tem a tributação. Por que não troca? Pega essa tributação então e desconta na folha salarial, um cargo trabalhista para quando abrir uma esmagadora dessa. Isso é desleal, sabe, Lucas? Na minha opinião, o empresário brasileiro, e quando eu falo empresário, eu coloco as cooperativas junto, porque são empresas, né? Sofrem demais com que diz respeito a essa questão tributária, burocrática no país, é muito imposto. E olha, mesmo assim o Brasil vai bem, né? Mas só que podia estar melhor se não tivesse esses entraves todos, essas burocracias. É muita oneração. Produtor rural, olha, mas infelizmente, né? Vamos fazer o quê? A gente precisa. Digamos que a gente vai bem, apesar dos governos, não vou citar um ou outro aqui para, né? Mas apesar de governos, porque é lá que decide a nossa questão tributária, políticas públicas, seja de governo, do estado, sem pensar em lado, mas assim pensando em como isso pesa para nós. Mas a gente sabe lidar com isso muito bem. Eu estava lendo essa semana aí, né? Diz que a China é a indústria do mundo, a Índia é o escritório administrativo, dizem, né? Coisa para o futuro, né? Que a Rússia é o posto de gasolina e o Brasil é a fazenda. E dessa maneira que nós vai levar, que é os BRICS, né? Que eles chamam. Dessa maneira que nós vai levar as coisas para frente. E tem muito potencial. Esse que é a parte boa. É, vamos lá, Shirley. Pensa aqui comigo agora. Você diferencie para mim propriedade familiar, família empresária. Você acredita, tenho certeza que você já viu dos dois. Propriedade familiar e família empresária. Diferença. Ah, a diferença é profissionalização, talvez seja em uma palavra, assim, né? A gente vê que existem propriedades rurais que funcionam, dão certo, mas que ainda não estão profissionalizadas, né? Quando existem várias outras, talvez até a maioria, ou meia-meia, né? Ainda tem muito que se avançar, que já estão bem mais profissionais. E a gente vê, eu vejo aí, quando a gente chega, entra na propriedade, você já vê, né? Você já sente, você conversa com o filho do produtor rural, ou até com ele mesmo, com o dono da propriedade, você já vê o papo dele, você já vê que o cara tem tudo planilhado,
que ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele fala, nossa, e é gostoso de conversar com gente assim, né? Agora, você já vai em outros lugares que você já vê na conversa também que vai penar um pouquinho mais, né? Então, assim, eu vejo isso, é a profissionalização que é fundamental para o setor também do agronegócio. Não, exatamente. É essa frente mesmo, né? Fiz a pergunta para pegar no pé aqui do ouvinte nosso, que está nos ouvindo, para ele sempre lembrar que o agronegócio está mudando essa frente, né? Muitos estão crescendo, muitos estão perdendo, muitos estão fazendo a mesma coisa há 10, 20, 15 anos, né? Que sempre funcionou. E eu pego essa frente porque a Shirley, ela viu os dois lados, né? Ela tá ali com o produtor na frente, né? Então, isso é importante, a gente organizar isso sem esperar muito desse governo, como a gente estava falando, né? Porque isso daí não tem como esperar um milagre acontecer, porque não vai acontecer. E por isso oi. Oi. Tem uma frase que eu acho que vale para todos os segmentos e para todos os lugares, todos os modelos de negócio, que é: não existe colher resultados diferentes se você vai fazer ou vai plantar sempre a mesma coisa, né? Então, assim, tem produtor rural que reclama, e olha que o produtor rural gosta de reclamar. Eu sei que eu vim dessa família, né? Então reclama, porque meu vizinho e eu não, né? Porque não sei o quê. Mas o que você está fazendo diferente, né? Você está buscando tecnologia, está buscando informação, tá? Pelo menos pega uma parte, um talhão, sei lá que seja, na sua propriedade e tenta fazer diferente. Planta um negócio diferente, sabe? Ah, mas não vou arriscar na minha propriedade. A minha propriedade é pequena, não faz nem rotação de cultura, porque, sei lá, mal é mal, né? Porque eu só tenho 10 alqueires. Ué, mas é tudo que você tem. Se você não vai cuidar desses 10, se você não vai pegar em uma parte, então um alqueire, faz uma coisa diferente, experimenta. Experimenta plantar sei lá, um trigo ao invés de plantar milho. Experimenta você plantar escalonado, né? Ano passado deu aquela. Se falava que ia dar seca, né? Todo mundo falava que ia dar seca. E aí todo mundo, os meteorologistas, a gente fazia aqui lives e reportagens, planta em períodos diferentes. E o que eu ouvia de produtor rural aqui, principalmente do oeste do Paraná, porque a maioria tem assim 10, 15, 20, 30, 50 alqueires, hectares, né? Ah, não, vou plantar tudo aqui, o meu já é pequeno mesmo, então. Mas, gente, às vezes uma semana, duas de diferença ali você já consegue, né? Claro que a seca do ano passado ela castigou todo mundo, né? Não teve muito que. Mas às vezes é uma chuva mais aqui, é um negocinho mais lá que você consegue, né? E aí, quando eu falo também nisso, é a questão da tecnologia, né? De buscar um híbrido diferente, de buscar faz teu experimento, então, sei lá, ou chama um engenheiro agrônomo, alguém, mas fazer alguma coisa diferente. Não dá para ficar reclamando das coisas e fazer sempre as mesmas coisas. Então, se conforma, para de reclamar. Eu Exato, costumo exato. dizer, né? Às vezes na minha própria família, né? De escutar, mas não sei o que, filho. Você escolheu assim, para de reclamar, então, e toca a sua vida. Quer fazer coisa diferente? Eu ia dizer, né, é aquela. O grande, ele pode errar, o mercado cobre depois, ele não vai empobrecer por isso, mas o pequeno fica tirando a boca da família, né, brincando assim. Não digo brincando, mas arriscando, né, Suley? Como você falou, ele poderia ter feito de uma maneira que foi instruída ou recomendada. Não quis fazer, ele sempre falou, vou aqui porque eu sempre fiz assim, né, se chover, choveu, se não chover. E ali ele tirando a boca da família, né? Então é essa frente aí que a gente tem que sempre auxiliar os produtores, né? Levar essa informação, como você vem fazendo muito bem. Eu venho tentando, não digo levar uma informação, mas eu gosto de dar uma provocada assim, né? E para quem está nos ouvindo, vendo aqui no YouTube, fica à vontade, chama lá no Instagram e vamos conversar. Não seja por isso, não. E se eu gostar da conversa, eu vou trazer aqui na conversa aqui também, não tem problema não. Eu adoro fazer isso aqui, sabe? Aqui é o que me É, motiva. que bom. Sirlei, vamos Estamos lá. abertos aqui para conversa também, não tem problema não. A gente tá Não, aqui. é gostoso ver isso aqui, porque a gente sabe o que vem acontecendo, vem tentando, né, fazer auxiliar, mas eu acredito que o produtor ele é um cara muito destemido, ele gosta de desafio, na verdade, e eu provoco porque eu sei que ele gosta dessa provocação, porque é uma provocação positiva, não é uma provocação para mostrar que eu sei mais ou menos, não é essa a ideia. A ideia é provocar e falar assim, ó, será que não dava, né, de alguma maneira diferente e tal? Mas essa que é a graça do nosso trabalho, Sirlei. Sirlei, vamos lá. Pra fechar aqui assim, por isso que eu fui levando pra esse lado, já indo provocar, porque eu tava esquecendo de provocar o produtor hoje. Me diz uma coisa. Na sua visão aí, o que você espera? Você espera desse agronegócio que nós estamos vivendo? Porque, bom, se eu abrir o site aqui do Portal Sou Agro, nós temos
Trigo já chegou a 65%, 61% de área prevista. Cigarrinha, problemas com cigarrinha. O agronegócio vai viver sem óleo diesel. Olha lá, e é tudo problema real. Aí nós temos um clima imprevisível de certa maneira. Se a gente for rodando aqui, ó, temos muita coisa boa e muita coisa que também nos preocupa, né? E é importante o produtor sempre estar alertado para isso, ver o que pode acontecer de problema. E isso, de certa maneira, afeta hoje. Algumas coisas afetam mais a médio prazo. Mas pro grande, é como eu falei, o grande, ele erra aqui, perde lá, mas tá tudo certo e ele vai embora. Mas a maioria é pequena. O que você espera do agronegócio para os próximos anos? A gente comentou nesse episódio que o agro está mudando, o perfil do produtor está mudando, o jovem está sumindo. Mas a gente precisa pensar no agro que nós queremos ver daqui a alguns anos. A gente precisa começar a imaginar isso. Porque quem está nos ouvindo, a gente provoca, fala a parte boa, o que a gente gosta, o que levou o Paraná adiante, mas raramente nós damos soluções aqui. Porque a solução ela vem de dentro da propriedade, ela vem de cada família, de cada realidade, a comunicação interna da propriedade, os negócios da família. Cada propriedade é única. Ela tem suas características próprias. Então não adianta eu ficar dando solução, a Cirlei, pá, mas a gente não tem, mas a gente pode sonhar junto aqui, assim, em ver um algo que nós gostaríamos de ver. E talvez isso sirva de alguma inspiração a quem nos escuta aqui. Qual é o agro que a Cirlei gostaria de estar vendo daqui 5, 10 anos? Primeiro, um agro mais respeitado. Hoje eu vejo que muitas pessoas, muitos segmentos não respeitam o agronegócio como ele deveria. E esse é um dos nossos propósitos aqui no setor da comunicação, fazer com que as pessoas entendam o que é mais, né? Entender melhor o agronegócio para respeitar mais o setor do agronegócio. Em segundo lugar, aumentar, difundir a tecnologia, né? Para que os produtores, para que as pessoas consigam, assim, já existe muita tecnologia hoje, vai vir cada vez mais e agora a galope, né? Mas que isso possa chegar nas propriedades rurais, cada vez mais, tanto pequeno quanto grande, que eles possam ter acesso, condições de comprar e de aplicar essa tecnologia nas propriedades rurais. Então, eu acho assim, ninguém vai inventar a roda, mas o que tem, o que já foi criado, precisa ser usado e aplicado. Então, esse é o sonho que eu tenho, de ver as propriedades rurais cada vez mais com tecnologia sendo aplicadas a favor dos produtores e da família rural. Que beleza. Não, eu acho que esse é o caminho mesmo. E a gente tem que trabalhar para isso. Seja para levar informação para ganhar esse respeito, seja levar informação para nós, dentro de toda a cadeia do agronegócio, ser mais eficiente, né? O que movimenta tudo, a engrenagem do agronegócio, é a produção agropecuária, que basicamente são os produtores, né? O pecuarista, é o agricultor, que está ali trabalhando para movimentar, seja a agroindústria depois, seja antes da porteira, a questão dos insumos, depois a frente logística e exportação e aí vai. E tudo isso movimenta pequenas cidades no interior do Brasil. Então, para você que é do agronegócio, isso parece ser mais óbvio. Mas para você que está fora, para quem você conversa que é de fora, imagine quantas cidades hoje dependem do agronegócio. E quanto mais isso girar, a gente se organizar, movimentar esses recursos financeiros em cada uma dessas cidades, o produtor acabar capitalizando mais, tudo isso vai gerando uma engrenagem que esse é o PIB do agronegócio que nós sempre falamos aqui, quando ele vai bem, né? E é ali que a gente trabalha. Cirlei, prazer muito grande aqui conversar com você, porque a minha mente ela começa assim, ó, começa quando eu faço a pergunta, na verdade, é porque eu quero aprender algo, né? Essa é a vantagem do podcast, né? Eu vou fazendo as perguntas aqui, eu falo, isso aqui eu queria entender melhor, isso aqui eu queria entender melhor, se o Lei tá no meio de tudo, eu vou para esses lados aqui assim. Por quê? Porque é o meio que eu tenho de aprender e é o meu modo de levar informação para você que está aqui nos acompanhando no YouTube e também no Spotify. Então, Shirley, muito obrigado por essa conversa. Espero conversar com você em outros momentos. Você que é daqui da região, né? Tá em Cascavel, mas com parentes em Palutino. Então, uma hora nós se esbarramos por aqui. Tenho certeza que a conversa vai mais longe. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, né? Eu que tive a honra. Muito obrigada, fico feliz e a gente pode continuar a conversa aí tomando um café, um mate, um chimarrão, né? Ou tá fazendo um churrasco, né? Porque já que nós estamos perto, a gente tem esse privilégio. De uma hora dessa a gente se encontra por aí, tá bom?
Obrigada, Lucas, e todos aqui que acompanham o seu trabalho. Eu fico muito feliz que você também, além de engenheiro agrônomo, né, um cara premiado aí junto à CNA, jovem, né, com os jovens do agro, está defendendo aí cada vez mais essa bandeira e agora também na área da comunicação. Conte com a gente, conte com a minha equipe aqui e com o souagro.net a gente sempre trazendo essas informações, tá? Show de bola. Pessoal, dá uma olhada lá no Sou Agro, né? Que tem muita coisa lá. Vamos acompanhar a Cirlei no Instagram. Cirlei, como é que te acha no Instagram? Facinho, Cirlei _ Benetti. Cirlei, nome normal, sem Y, assim, simprão mesmo. Aí coloca underline e Benetti com 2 T e I. Bem fácil. Show de bola. Muito obrigado, Cirlei. Para você então que está nos acompanhando aqui, se você está nos ouvindo, saiba que agora a gente está no YouTube aí, faz uns 45 dias que a gente está com os vídeos lá, com o áudio e o vídeo também no YouTube. E para você que está vendo no YouTube, às vezes ficar olhando a tela do computador dá uma cansada. Tem no Spotify, você escuta, coloca no som do carro, coloca no fone de ouvido, tá fazendo uma caminhada, tá indo tirar um leite, tá no trator, lá não dá para ver vídeo no YouTube, consegue baixar no Spotify, na Apple, na Amazon, fica mais fácil também de você que está aqui no YouTube acompanhar. Então, a todos, toda segunda-feira no YouTube, quinta-feira sai no Spotify. Uma boa semana e um grande abraço. Até a próxima.